A chuva cai, o campo afunda, a história prende a respiração. Só que, nesta linha do tempo, Waterloo não termina com Napoleão derrotado. E com isso, o século XIX europeu perde a forma que conhecemos. Quando pensamos em Napoleão, pensamos em ascensão, império, queda e fim. Neste cenário, o fim falha. E quando o fim falha, a Europa inteira tem de reaprender o próprio futuro. Vamos assumir a regra exata. Napoleão vence o Waterloo de forma decisiva o bastante para evitar a restauração simples da Ordem de 1815. Ele não precisa dominar o mundo, basta impedir que a Europa o enterre ali. Este vídeo não é sobre um general ganhando mais uma batalha. É sobre o que aconteceria se a Europa perdesse o momento em que tentou colocar Napoleão no passado. Uma vitória em Waterloo não devolveria apenas território ou orgulho. Devolveria algo mais perigoso. A sensação de que Napoleão continua sendo o homem que dobra o continente, quando todos juram que ele acabou. Na manhã em que a notícia chega ao outro lado do canal, Londres entende que o pior não é uma derrota militar. É a derrota da expectativa. A Europa tinha marcado o enterro do homem. O homem voltou do próprio enterro. Boa parte da força dos aliados em 1815 dependia de transformar Waterloo em ponto final. Sem esse ponto final, a coalizão continua existindo, mas pede a clareza de encerramento. E guerra sem encerramento vira negociação nervosa. Esse é o ponto central. Para mudar a história, Napoleão não precisaria reconstruir o Império Máximo. Bastaria sobreviver politicamente depois da batalha e obrigar a Europa a negociar com ele mais uma vez. A capital francesa não receberia a vitória como festa simples, receberia como suspensão do abismo. O que parecia a última defesa vira nova chance, e a cidade inteira muda de humor em poucas horas. A ordem europeia do pós-Napoleão dependia da derrota definitiva de Napoleão. Sem isso, o sistema de Viena perde parte da autoridade, antes mesmo de endurecer totalmente. Reis restaurados, nobrezas recompostas e velhas dinastias voltando ao centro passariam a parecer menos inevitáveis. Se Napoleão continua respirando, a restauração deixa de parecer destino e volta a parecer aposta. Imagine um monarca recém-restaurado tentando parecer eterno, enquanto todo o continente comenta a mesma frase. Se Napoleão ainda está de pé, então nada aqui está realmente decidido. Mesmo quando Napoleão parecia ter traído parte do impulso revolucionário, ele continuava sendo a prova viva de que a velha Europa podia ser quebrada. Vencendo Waterloo, essa prova volta a circular armada. Se a França não é imediatamente contida, ela continua sendo massa militar, administrativa e simbólica capaz de reorganizar fronteiras, alianças e medos. Em alguns pontos da Europa, o mapa já não pareceria linha, pareceria rascunho, porque toda a fronteira desenhada contando com a derrota de Napoleão voltaria a tremer junto com ele. Isso importa muito. Vencer Napoleão ajudou a consolidar a imagem britânica de potência estável, marítima e decisiva. Se Waterloo falha, Londres não deixa de ser poderosa, mas perde a nitidez do mito. Às vezes o império sente primeiro no papel, no seguro e no navio. Um grande porto britânico acordaria entendendo que a história naval do século talvez não vá ficar tão limpa quanto parecia. O mundo alemão do século XIX foi moldado, em parte, pela forma como a ordem pós-napoleônica reorganizou o continente. Se essa ordem falha, a trajetória que leva à unificação alemã também sai do trilho. Em vez de caminhar por trilho relativamente conhecido, os estados germânicos viveriam por mais tempo dentro de uma Europa menos resolvida. O futuro alemão soaria mais como disputa aberta do que como destino acumulado. O nacionalismo italiano não desapareceria, mas sua velocidade, seus adversários e suas oportunidades mudariam muito num continente menos estável e menos fechado pela ordem conservadora. Imagine uma sala de aula em 1880, olhando para um mapa europeu que não parece o que conhecemos. Não porque Napoleão dominou tudo para sempre, mas porque sua vitória em Waterloo impediu o encaixe das peças do jeito conhecido. No mundo em que Napoleão continua fator vivo, liberais e conservadores teriam de recalcular alianças. Para alguns, ele seguiria sendo ameaça. Para outros, continuaria sendo brecha contra a velha ordem. O ano de 1848 ainda poderia explodir, mas explodiria num continente com memória política muito menos estabilizada, e isso mudaria sua linguagem, seus alvos e talvez seu resultado. Em vez de uma Europa lentamente fechada por décadas de restauração,
você teria uma praça política mais nervosa, mais aberta e talvez mais perigosa. A multidão continua acreditando que o mapa ainda pode ser movido. A independência latino-americana já dependia do terremoto napoleônico. Se Napoleão vence Waterloo e continua interferindo no eixo europeu, Espanha, Portugal e suas colônias entram no século XIX com outra pressão. Em salões, quartéis e portos do outro lado do Atlântico, muita gente entenderia a mesma coisa. Se a Europa não se resolveu, o resto do mundo também não entrou na fase estável que esperava. Uma Europa mais instável, menos consolidada sob a ordem de 1815, também muda o relógio de expansão imperial do século XIX. África, Ásia e Mediterrâneo talvez sintam essa alteração de modo decisivo. Mesmo vencendo Waterloo, Napoleão não ganharia um caminho simples. A França continuaria cansada, dividida, sangrada e cercada. O ponto não é paz fácil, é sobrevivência histórica suficiente para mudar o resto. Há algo muito forte nessa imagem. Napoleão não retorna como jovem relâmpago de Austerlitz. Retorna como problema histórico que se recusou a morrer quando a Europa inteira já tinha escrito o epitáfio. No nosso mundo, Waterloo ajudou a transformar Napoleão em figura encerrada, grande e derrotada. Neste, ele vira outra coisa, homem que impediu o fechamento do século na hora em que o século queria fechá-lo. Essa é uma das frases mais importantes do episódio. A vitória britânica em Waterloo ajudou a consolidar uma certa forma do século XIX, marítimo, comercial, imperial e relativamente seguro para Londres. Sem isso, o século ficaria menos inglês. Imagine abrir um jornal de 1900, no mundo em que Waterloo não encerrou Napoleão. Os nomes, os impérios, os medos e as certezas do século teriam outra textura. O verdadeiro efeito de Napoleão vencer Waterloo não seria só ganhar mais uma batalha. Seria impedir que a Europa entrasse no século XIX exatamente do jeito que entrou. Então a pergunta não é se Napoleão dominaria o mundo para sempre. Talvez não. A pergunta é outra. Quanto da ordem moderna ainda existiria se Waterloo não tivesse conseguido fazer dele passado? E se o verdadeiro choque dessa vitória fosse obrigar a Europa a viver num século que nunca conseguiu fechar a conta com Napoleão?